E isso reflete uma coisa, né, governador, que muito preocupante, essa assimetria entre governo e iniciativa privada. Nos estados, como no seu estado, existe uma mentalidade pró-mercado, ou seja, o governo quer ajudar a iniciativa privada a crescer, a prosperar, a competir. Não existe uma mentalidade anti-mercado no Mato Grosso, mas, infelizmente, principalmente no governo federal, existe uma mentalidade anti-mercado. Parece que o objetivo do governo é prejudicar, criar dificuldade, entender o mercado como um mal necessário, ao invés de uma alavanca do crescimento e da construção desse futuro. Como essa experiência no seu estado ajudou a conciliar essa parceria entre o setor público e privado, ambos com uma visão de entender que o mercado é o grande alavancador da geração de renda, de emprego e de investimento? O mercado ele é fundamental, Dávila. Eu defendo a livre iniciativa, o livre comércio. Uma economia, quanto mais aberta, ela é melhor. E talvez quando a gente olha para o nosso maior cliente hoje no mundo é a China. A China que é um país comunista e ele trouxe o mercado para dentro do comunismo. Ele fez um comunismo moderno, de um Estado forte, de um governo que eu não conheço um modelo mais eficiente de gestão pública que tem o governo chinês. É um modelo extremamente eficiente. E aqui no Brasil, nós temos um problema. O Estado brasileiro é ineficiente e muitas vezes ele joga contra a iniciativa privada. E algumas linhas ideológicas de alguns partidos, né, que todo mundo sabe quem é, eles acham que fazem um processo de satanização, né, do mercado, da iniciativa privada, como se trabalhar, ter lucro, ganhar dinheiro e empreender. A maioria dos brasileiros tem um sonho de ser empreendedor. E você tem que incentivar esse empreendedorismo. Quantos brasileiros saem do país, ou saíam pelo menos, iam para os Estados Unidos para tentar trabalhar lá, porque ser empregado aqui, ganhando o que nós ganhamos, não dá para o cara ter um padrão de qualidade de vida. Então nós temos que incentivar o empreendedorismo, respeitar as leis de mercado, tornar o Estado brasileiro mais eficiente. Essa ineficiência pública é um dos grandes males desse país. Se nós não conseguirmos enfrentar isso de verdade, o governo brasileiro vai quebrar esse país em breve. O Tribunal de Contas da União, o ano passado, acho que no segundo semestre do ano passado, ele soltou um enunciado lá onde ele falou claramente isso, que até 2028 nós podemos ter um shutdown, uma paralisia total da economia brasileira pela quantidade de aumento do gasto público em custeio, sem sobrar nada para investir, as verbas discricionárias estão diminuindo nos ministérios e daqui a pouco nós vamos ter aí um fenômeno parecido com o que aconteceu na Argentina. É verdade. A Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, fez esse estudo. Daqui a pouco, 100% do orçamento vai ser utilizado apenas para financiar gasto corrente do Estado. Olha que absurdo, exatamente o que você falou. Mas, Dávila, olha só, vamos falar de um outro tema aqui que pouca gente, me desculpa falar dele, mas olha só, a dívida pública brasileira. Isso. Há poucos dias atrás, a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou que a dívida pública do ano passado fechou em 7,3 trilhões de reais. É tanto dinheiro, quando a gente fala isso parece que vira um ruído na cabeça da pessoa. Mas o que é 7,3 trilhões de reais? Só de juro nós pagamos o ano passado em torno de 950 bilhões de reais. 950 bilhões de reais. Toda aquela confusão que está lá entre o governo federal, o Congresso Nacional, das emendas daqui, conversa para lá, o ano inteiro aquela briga lá, por causa de 50 bilhões. Só de juros o Brasil pagou, ou incorporou no principal, porque não pagou, 950 bilhões, dá praticamente 20 vezes o dinheiro das emendas parlamentares. O juro é tão grande, que me permita fazer uma comparação. Eu fiz um dia desse na posta do Ministério Público, que por dia, só de juro, nós estamos pagando 4 Mega Sena da virada, aquela que o brasileiro sonha em ganhar no final do ano. Nós pagamos 4 Mega Sena da virada por dia de juros. Como é que nós vamos sair dessa enrascada? Essa tem que ser, Dávila, a grande discussão dos presidentes lá para 2026. Com certeza. Não adianta vir com frase de efeito, que o brasileiro vai voltar a comer picanha, ou que bandido bom é bandido morto, ou que qualquer frase de efeito, como se elas fossem capazes de resolver o problema do Brasil. Como é que nós vamos sair dessa dívida? Senão, o que vai acontecer com o Brasil
exatamente o que aconteceu com a Argentina há mais de 20 anos atrás. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem que seguir os bons exemplos dos estados, como o Mato Grosso, é isso aí. Mas, governador, um ponto importante, um gargalo, o senhor estava falando muito da importância da ferrovia, né? Mas o outro é armazenamento de safra. Nós temos um grande problema que a gente armazena muito pouco da nossa safra. E aí, quando vem as intempéries climáticas, quando tem essas mudanças de mercado, nós, na verdade, tínhamos que vender toda a safra à vista porque não tinha lugar onde armazenar. Como é que está esse programa de armazenamento de grãos no Mato Grosso? Está evoluindo, está crescendo, está tendo bastante investimento? Parte desses 20% do investimento está indo para essa parte? Olha, o investimento em armazenamento hoje no Estado ele é feito todo pela iniciativa privada. O governo não está presente no Estado de Mato Grosso, né, no armazenamento. O armazenamento hoje ele é muito abaixo daquilo que alguns países do mundo têm e que o Brasil deveria ter. Nós temos pouco mais de 1/3 de capacidade de armazenar. Isso cria problemas seríssimos, né? Porque quando você colhe a primeira safra de soja, antes de você terminar essa colheita, você tem que estar exportando isso. Aí os portos, as estradas engargalam, os portos ficam superlotados, tem problema de navio, tem problema de logística. Então é uma confusão muito grande. Eu acho que o governo federal, isso é um programa que demanda muito financiamento. É um financiamento que tem que ser encarado como estratégico para o país. A China, ela parece que ela tem 2 vezes, ou chega a quase 3 vezes, a safra dela em capacidade de armazenamento. Isso é estratégico, é alimento. Imagina se nós tivermos um problema climático no Brasil e tivermos uma perda substancial, né, da nossa safra. Isso pode ou não pode acontecer diante desse fenômeno das mudanças climáticas? Como é que nós vamos ficar com o preço dos alimentos aqui se não tiver soja? Muita gente fala assim, mas eu não como soja. Falou, cara, mas o boi come, o porco come, o frango come, o peixe come, e você come todas essas proteínas animais. Então, nós precisamos investir mais. Isso é uma política que ela tem que ser traçada como prioritária e estratégica pelo governo federal, como uma política de segurança alimentar e de melhorar a logística do país, porque aí você não precisaria fazer tantos investimentos, às vezes, nos portos, aumentando a capacidade, porque rapidamente nós temos que escoar, porque não tem aonde armazenar. É um projeto que tem que ser tocado prioritariamente pelo governo federal, mas principalmente com financiamento. Agora, num juro de 15, quase 15% ao ano. Desencoraja qualquer investimento. Qualquer um fazer investimento.